Amigos do YouTube, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Que Deus abençoe aos nossos amigos do YouTube, aos nossos amigos inscritos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa invadir de uma forma tão especial o coração, a mente, e que cada dia que passa você possa ter um crescimento espiritual, que Deus, através das pessoas, um com os outros aprendendo, dividindo o conhecimento, podemos crescendo na nossa vida espiritual. E quando nós crescemos na vida espiritual, nós começamos a ter um domínio sobre este corpo, sobre esta carne, nunca esquecendo, querido ouvinte, que você é um espírito que está participando de carne e sangue. Hebreus capítulo 2, verso 14, se você abrir lá, você vai ver Jesus, o apóstolo Paulo, dizendo que como Jesus participou de carne e sangue, assim também nós participamos. Da mesma forma, ele veio nessa terra, participou de carne e sangue, o qual Maria e José deram o nome de Jesus. Jesus, conhecido como Jesus o Nazareno. Quando você veio a esta terra, um espírito que Deus mandou a esta terra, você ganhou esta roupa, essa roupagem de carne e sangue, o qual os seus pais lhe deram o nome de fulano de tal. Por isso você tem esse nome. Lá no céu, o teu nome é outro, lá é um novo nome. Esse nome que você ganhou aqui na terra é para você viver aqui os anos que você vai passar aqui, para você ser um cidadão, para você ter uma identidade, uma carta de motorista, um CPF, um título de eleitor, você ser reconhecido aqui nessa terra como um cidadão. Nós que aqui no Brasil somos reconhecidos como um cidadão brasileiro. Mas lá não. Lá você é conhecido como um cidadão da pátria celestial. A hora que o teu corpo cessar nessa terra, você parar de respirar, papai dizer, chegou a tua hora, vem, volta, o teu espírito vai voltar a Deus que o deu. E esta carne volta à origem dela, que é o pó da terra. Se você ir lá no cemitério, lá, pessoas que estão 40, 50 anos enterradas, eu tenho um parente meu lá, que está há muitos anos lá, esse dia eu fui lá, a minha mãe já está mais de 18 anos, eu tenho um avô que está mais de 40, eu tenho um outro tio mais distante, já está mais de 50 anos. Se você abrir, os seus restos mortais vão estar lá, praticamente os ossos dessas pessoas. A carne já virou pó, as roupas, o caixão, já tudo virou pó. Os ossos demoram um pouco mais, mas vão virar pó também. O que volta para Deus está em Eclesiastes. O espírito. Quando você morrer, o teu espírito volta a Deus. E antes de entrar na palavra, quero contar uma experiência há mais de 30 anos atrás, quando eu conheci o Evangelho. Então, por isso que eu não me considero evangelho. Eu não me considero evangelho hoje. Eu me considerei evangelho muitos anos. Mas eu não fui só pelo que os outros me ensinavam e liam para mim. Eu fui ler a Bíblia. E li muitas vezes a Bíblia. E tu sabe, querido ouvinte, você sabe, querido irmão que está do outro lado dessa tela, que entrou nessa plataforma. Você sabe que hoje eu me considero um cristão. Eu não sou mais um seguidor, nunca fui um seguidor de Jesus de Nazaré.
Nunca fui um seguidor do filho de Maria e de José. Jesus de Nazaré, ele veio para o povo judeu. Ele veio para Israel. Por isso que a Bíblia diz que ele dizia: eu vim somente exclusivo às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas Jesus, quando ele morre na cruz, da cruz para trás, ele perdoou todos os pecados, levou cativo o cativeiro. Todos que estavam em pecado, como Isaías dizia no capítulo 59, que a mão do Senhor nunca teve encolhida para que não possa abençoar as pessoas. Que o ouvido do Senhor nunca esteve agravado para que não pudesse escutar os pedidos e as orações das pessoas aqui da terra. Nunca Deus abandonou. Mas o que fazia divisão entre o homem e Deus, então? Por que o homem não conseguia ter contato com essa divindade chamada Deus? A Bíblia diz, no capítulo 59, que as transgressões, os pecados, a desobediência do ser humano afastava Deus do homem. Quanto mais o homem pecava, quanto mais o homem desobedecia, mais distante de Deus ele ficava. E você sabe que uma pessoa distante de Deus fica difícil de ele crer em Deus. Fica difícil de ele acreditar nessa divindade. Então as pessoas faziam sacrifício com animais para que esse pecado fosse arrancado e as pessoas chegassem mais perto dessa divindade chamada Deus e pudessem aí sentir a presença de Deus. Por isso que existia o templo, por isso que existia o sacerdote. O sumo sacerdote é o que entrava uma vez por ano, levar o sacrifício das pessoas, oferecer sacrifício a Deus, para que se Deus aceitasse, perdoasse os seus pecados. Eu nem digo perdoar, mas adiasse pelo um tempo até a vinda de Jesus. Mas quando Jesus vem nessa terra, nós vimos quando João Batista está batizando no Rio Jordão, está lá afundando as pessoas. Por isso que o nome dele era João Batista. O Batista, aquele que batizava com imersão na água. Batizar era imergir a pessoa na água. Então, quando a pessoa era lá afundada na água e saía dali com remissão de pecado. João Batista diz que ele batizava para remissão de pecado. Para remir aquelas pessoas que vinham carregadas de pecado, chegavam até João Batista e eram batizados para a remissão de pecado. Tomando um chazinho de pitanga. Então, meus amados, esse mesmo João Batista no Rio Jordão, ele está lá batizando, mas de repente ele vê Jesus se aproximando. E ele olha e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Preste bem atenção. Quem tirava o pecado antes? Os animais. As pessoas compravam os animais, levavam no templo e ofereciam ao sacerdote para que o sacerdote levasse em direção a Deus para que recebesse o perdão. Mas agora João Batista está lá batizando. E de repente ele olha e vê Jesus se aproximando com os seus discípulos. E ele diz: eis o Cordeiro, esse ali que está vindo. Esse é o Cordeiro de Deus. Não é o Cordeiro aqui da terra. Não é o Cordeiro, o bicho Cordeiro. Mas esse é o Cordeiro, o Filho de Deus, dado em favor da humanidade. E ele, esse Cordeiro, ele vai ser imolado. Ele vai ser morto na cruz. Ele vai ficar pendurado entre o céu e a terra. Ele vai morrer na cruz para salvar os pecados, para perdoar os pecados da humanidade. O seu sangue vai purificar. E essas pessoas vão ficar limpas diante de Deus. Vão ter um livre acesso a Deus. Por isso que ele dizia na cruz:
tetelestai, que quer dizer, está tudo consumado. Por isso que quando na cruz ele dizia, Elohim, Elohim, por que me abandonaste? Deus meu, por que tu me abandonaste? Como se Deus tivesse virado as costas. Deus não podia olhar para o pecado. Deus é santo. Mas eu e você, enquanto Jesus sofria na cruz, enquanto Jesus era crucificado, para dar o direito para mim e para você hoje dizer, meu Deus, por que tu me amaste tanto desse jeito? E Deus responde no livro de João, capítulo 3,16, que Deus amou o mundo de uma tal maneira não tem como explicar esta palavra tal maneira. Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para morrer no lugar do homem pecador, do homem que Deus mesmo criou, mas que, errante nessa terra, desobedeceram a Deus, saíram da vontade de Deus, e agora Deus manda o seu Filho para perdoá-los os pecados, samear o amor no coração do homem, abrir o horizonte do homem e colocar uma luz divina para que ele pudesse reconhecer a Deus. Por isso que eu e você reconhecemos Deus hoje. Está dentro de nós. O próprio Deus está dentro de nós. O próprio Espírito Santo de Deus está dentro de nós. Por isso que nós não conseguimos fazer o mal. Quando fizemos o mal, às vezes você perde o tempo. Em poucos minutos você pode falar uma besteira. Em poucos minutos você pode ficar com raiva e dizer coisa que você não queria. Mas logo quando você se acalma, que você respira, você diz, eu errei. Eu errei. E brota novamente aquele amor, aquele fogo, aquela compaixão pelas pessoas. E você não consegue levar essa raiva adiante, esse ódio adiante. Quem leva esse ódio adiante, essa raiva adiante, é as pessoas que não se deixam se dominar, não se deixam ser governada por Deus. Mas quando você levanta pela manhã e você diz, meu Deus, toma conta do meu dia, bom dia Espírito Santo, Deus eterno que mora em mim, hoje eu quero ser uma pessoa melhor do que ontem. Eu quero olhar para mim e ver que eu cresci, que eu subi um degrau nessa vida. É isto que eu quero. Eu não quero estar aqui nessa vida para criticar as outras pessoas, para abusar do meu irmão que o Senhor me deu como semelhante, o qual o Senhor disse que não adianta eu dizer que amo o Senhor se não amo o meu irmão. Eu me torno um mentiroso. Mas quando você olha para trás e vê que hoje você está melhor do que hoje, e amanhã você quer estar melhor, e você vai indo de glória em glória, de graça em graça, de crescimento em crescimento, até chegar lá no céu e ver realmente quem você é por dentro. Por fora, não temos como definir uma pessoa totalmente por fora. Só com muitos anos de conhecimento, e mesmo assim, muitos anos de conhecimento, você não sabe o que passa na mente de uma pessoa no seu coração. Por isso que tem um ditado muito antigo que diz, nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que brilha é prata. Esse é um provérbio muito antigo. Milhares de anos as pessoas vêm usando esse provérbio.
para mostrar o cuidado que você tem que ter com as pessoas. Porque tem pessoa que ela se deixa se envolver pelo amor de Deus. E esse amor de Deus na vida do ser humano, ele não precisa fazer muita coisa para demonstrar. Porque o amor, a paz, a alegria, a benignidade, a bondade, essas coisas são fruto do Espírito que está dentro de você. E ele está ali, ele está querendo ir nalar para fora. Ele está querendo sair. Mas essa chamada carne, muitas vezes ela não deixa. Ela quer fazer as obras dela. E as obras da carne, meus irmãos, que Deus tenha compaixão, são terríveis. Se você olhar em Gálatas, as obras da carne, e é por isso que os homens sofrem por causa da obra da carne. Quanto mais obra da carne eles praticar nesta vida, é nessa vida eles vão colher. A Bíblia diz que aquele que semeia no Espírito, esse colhe a vida eterna. Mas aquele que semeia na carne, nessa própria vida, vai colher a corrupção. Então deixa o Espírito Santo te usar. Quando a carne quiser fazer alguma coisa má, quando a carne quiser se manifestar com as suas obras, você respira profundo, dá um tempo e diz: não, carne, aqui quem governa este corpo, este conjunto, carne e espírito, é Deus. Você sabe que água e óleo não se misturam. Espírito e carne, eles não se misturam. Espírito é fruto, é espontâneo. É que nem você plantar uma árvore de laranja, ela vai dar laranja. É que nem você ter uma árvore de goiabeira, ela vai dar goiaba. Se você vê uma pessoa amorosa, uma pessoa que tem paz, uma pessoa que tem alegria, uma pessoa benigna, perdoadora, humilde, simples, essa pessoa está totalmente sendo usada pelo Espírito que está dentro dela. Mas se você vê uma pessoa rancoruda, raivosa, vive espraguejando, vive falando mal dos outros, vive praticando só a obra da carne, não é que ela não tem o Espírito, ela não dá lugar para o Espírito. O Espírito está ali, está triste, está sufocado, não consegue, os frutos dele não conseguem exalar por essa carne, não consegue sair através dos seus lábios, dos seus olhos, dos seus gestos. Então ela fica ali. Então preste atenção, não julgue a pessoa pela aparência. Você pode olhar uma pessoa, ela falando toda atrapalhada, a sua aparência, o modo de se vestir, e você achar que essa pessoa é uma pessoa ruim. Muitas vezes nós paramos para falar com mendigos na rua, e quando você começa a dialogar com eles, você começa a escutá-lo, porque muitas pessoas não querem escutar. Eles têm muita fé. A palavra Deus, em cada 10 palavras, 3, 4 é a palavra Deus. Tudo que tu faz, eles dizem: Deus te abençoa, Deus esteja contigo, Deus te deu o dobro, e eles não têm nada. Um certo dia eu vinha vindo com um neto meu, e tem um morador de rua, praticamente ele é um mendigo, diz que foi um rapaz que estudou muito, mas lá numa altura da conta ele disse: eu não quero mais ficar em casa, eu quero viver livre, eu quero ser que nem um passarinho, vou para a rua. E se atirou na rua. Hoje as pessoas ajudam ele com alimento, com roupa. Ele é uma pessoa muito querida, faz serviço para as pessoas. E um dia eu vinha vindo, fui na creche buscar meu neto, eu vinha subindo a pé numa lomba. E daqui a um pouco eu vi um grito no lado. Ei!
Eu parei. Aí ele veio, tipo, vamos conversar um pouco com ele, né? Ele disse, eu vi o senhor subindo com o menino, e como amanhã é o Natal, eu quero dividir o que eu ganhei. Não, eu digo, o que é isso? Ele já tem os doces dele. Ele já ganhou do pai, da mãe, das avós. Ele disse, não, o senhor não vai me impedir. Eu digo, o quê? Ele disse, eu ganhei uma caixinha de bis. E eu não vou comer sozinho. Eu vou lá na creche e vou dividir com as crianças. Eu vou comer um. E um eu vou dar para ele e um para o senhor. E eu peguei. Porque ele disse assim, Jesus disse. Assim Jesus falou. Rapaz, você olha um rapaz sujo, cheirando a mal vestido, trapilho. Mas com amor no coração. Quantos sinto a presença de Deus? Meu Deus, Espírito Santo. Eu ia pregar uma outra palavra. Eu ia pregar Provérbios 17. Comecei a falar aqui. É assim que eu peço para Deus. Eu posso abrir a Bíblia aqui para vocês, explanar a Bíblia. Eu já li muitas vezes a Bíblia. Mas o que eu quero é que o Espírito Santo me coloque algo que você precisa do outro lado. É isso que eu peço para Deus. Não adianta eu explanar aqui 40 versículos da Bíblia e você não ser atingido. Quando esse rapaz deu, eu disse, meu Deus, ele diz, assim é para nós dividirmos. Não precisa eu ficar rico para dividir. Eu divido aquilo que tenho. Para Deus o que vale não é a quantidade. Para Deus o que vale é a intenção. Você lembra da mulher que jogou a moeda? Muita gente estava jogando dinheiro no gasofilácio. Mas de repente chegou uma mulher e botou a última moeda que ela tinha. Jesus mostrou para os discípulos. Essa deu mais que todos os outros. Porque ela deu do que não tinha. Ela deu o último. Você tirar do teu tesouro algo que você tem, às vezes não vai fazer nem diferença. Mas você tirar do teu sacrifício, você está comendo meio-dia, o teu prato bem cheio, bem sortido, com carnes, legumes, frutas, grãos. E na hora que você toca o garfo em direção aos teus lábios, você vê alguém gritar no seu portão. Você lá vai e alguém diz, eu estou com fome. Muita gente não faz nada nessa hora. Muita gente não faz nada nessa hora. Mas se você amasse o teu semelhante como a ti mesmo, como diz a Bíblia, você trocaria de lugar com ele. Se colocaria no lugar dele com fome, pedindo comida, e ele para o lado de dentro. Nós teríamos que voltar, rachar o prato no meio e dar. Isso é amar o semelhante como a ti mesmo. É se colocar do outro lado. É se colocar no lugar daquele que está precisando. Esse dia eu estava passando numa luta. E levantei de noite, comecei a caminhar no meu pátio orando e pedindo a Deus. Eu não sei se o senhor vai usar a palavra. Não sei o que o senhor vai usar. Mas eu gostaria que o senhor usasse alguém igual a mim, carne e osso. O senhor enviasse na minha casa. Eu preciso. No outro dia de manhã, estamos aí intertidos dentro de casa. De repente alguém bate palma. Eu vi aquela batida, mas eu estava olhando uma coisa no YouTube. Eu vi conversando com ele, meus familiares conversando com ele. Levantei. Fui olhar na janela, era um mendigo. Sem camisa, estava com uma
jaqueta muito quente, era um solão. E eu disse o que era, meu amigo. Eu achei que minha família tinha despedido. Me veio na mente o que eu tinha pedido para Deus. E ele disse, eu só quero uma camisa mais leve. Eu olhei assim, não achava minhas camisas, eu ia arrancar a minha do corpo. Quando eu fui sair assim, a minha esposa ia levando uma camisa para ele. Digo, leva, que foi Deus que enviou aqui. Ela não sabia que eu tinha pedido. Eu voltei, peguei mais uma blusa e dei para ele. Mais uma camisa leve. Eu abro um vídeo para escutar no YouTube no outro dia. A irmã disse assim, você que está do outro lado da tela, entrou agora, pediu para Deus um sinal. E você queria alguém, carne, que viesse falar com você para ter certeza que Deus estava contigo. Aquele mendigo, quando tu deu a camisa, que tu virou as costas, ele disse, Deus abençoe este homem, muito obrigado. E essa oração desse mendigo entrou no reino de Deus. Entrou, Deus acatou a oração dele e vai te dar a resposta que você está precisando. Deus quer que nós demonstramos, que nós tiramos. Deus tirou algo que ele tinha mais importante na vida, que era o seu filho, para vir morrer por mim e por você. Muitas vezes, nós fizemos de tudo pelas pessoas. Tiramos força, tempo, gastemos as nossas vidas, gastemos nossos anos todos para ver as pessoas bem, nossos familiares, aqueles que são chegados a nós. Tiramos, envelhecemos, nos desgastamos e muitos não reconhecem, muitos não agradecem, muitos não olham a tua história e dizem, Deus, obrigado por esse homem insistir, obrigado por essa mulher insistir. Muitas pessoas, querido, nos usam como aquele copo descartável de água, que se você chegar num bebedouro com sede e não tiver aquele copo, você entra numa luta porque você não tem como tomar água. Mas quando ele alcança o copo, ele é tão precioso porque ele vai guardar o líquido que vai saciar a tua sede. Mas assim que as pessoas tomam água, assim que as pessoas saciam sua sede, elas amassam o copo e jogam fora. Muitas pessoas saciaram a sede com a água que saiu de você. Muitas pessoas tiraram proveito de você, que está me ouvindo. Muitas pessoas ficaram do teu lado enquanto havia água no copo. Muitas pessoas ficam contigo enquanto você está bem financeiramente, você está saudável, enquanto você tem para fazer um churrasco na sua casa, na sua fazenda, quando você tem um belo de um carro para levá-lo passeados. Mas quando esses bens materiais se vão, você não passa de um copo descartável, amassado, jogado no lixo. Mas Deus nunca vai te abandonar. Ele vai pegar aquele copo, vai desamassar,
novamente, vai trabalhar e vai colocar novamente para saciar a sede da humanidade que precisa dele. Eu não sei qual o teu problema, eu não sei qual a tua luta que tu está passando, mas Deus me leva nesse exato momento te dizer: você não é descartável. Você não é descartável. Só para esta terra. Para Deus, você é joia preciosa. Quanto mais te abandonam, quanto mais te deixam, quanto mais te criticam, glorifica a Deus. Ninguém jogará uma pedra numa árvore que não tem fruto. Ninguém vai perseguir alguém que não esteja brilhando. Ninguém vai perseguir alguém que não tenha algo importante. Que Deus o tenha, que Deus o guarde. Nem tudo que brilha é ouro, nem tudo que reluz é prata. Só Deus conhece o nosso íntimo. Só Deus conhece a minha mente e a tua mente. Se nós estivermos conectados no mesmo espírito, na mesma vontade, no mesmo alvo, a mente de Cristo vai começar a desenvolver e nós vamos nos entender bem diferente. Não vai haver mais falsidade, mais engano, mas vamos no temor do Senhor. Assim é, assim será para todo sempre. Amigo, não esquece de deixar teu joinha, se inscreva no canal, compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho aí para receber as notificações. Assim o YouTube vai entender, vai fortalecer o nosso canal, ele vai largar para mais gente na plataforma. Compartilhe aí com 1, 2 do teu grupo, nos ajuda. Deixa a tua palavra de incentivo. Você não sabe que uma palavra de incentivo, uma palavra de boa noite, uma palavra de gratidão, isso nos deixa forte, nos une em espírito e em verdade, nos tornamos um só, em pensamento, em união, e vamos semeando o amor, vamos jogar o amor.